Eu sou o professor Adilson, de Química. Tá? Nós vamos falar hoje sobre balanceamento de reações químicas. Bom, aqui nós temos uma reação química, tá? Onde eu tenho uma seta que indica o reagente se transformando em produto. Então, tudo que vier antes é reagente, tudo que vier depois é produto. O mais vai representar que está ocorrendo uma reação química entre estes dois reagentes. O H2, que é o gás hidrogênio, tá? E o oxigênio, que é o gás oxigênio. Ok? Eu não estou indicando, nesses exemplos, o estado físico da matéria, se é sólido, se é líquido, se é gás. Tá? Eu não fiz essa observação nesses exemplos. A gente só vai estar fazendo o balanceamento, tá? Sem olhar isso. Só para facilitar a visualização do exemplo. Então vamos lá. O que é o meu balanceamento? É um acerto que a gente faz para que todos os átomos que estão como reagente estejam também como produtos. Então, se entrou uma quantidade de átomos de hidrogênio como reagente, ele tem que sair como produto. Tá? Ele não pode desaparecer. Se entraram 2 hidrogênios, tem que sair 2. Então, é isso que o balanceamento vai fazer. Ele vai fazer esse acerto das quantidades. Lembrando, eu nunca posso alterar essa fórmula, porque ela já está correta. H2O é a fórmula da água. Eu não posso pôr número nenhum aqui no meio dela para acertar a quantidade. Eu acerto sempre na frente, tá? Porque aí eu indico que ao invés de uma molécula de H2O, eu vou ter 2, vou ter 3. Tá? Assim eu vou arrumando a quantidade de átomos que eu preciso acertar. Então vamos ver um exemplo. Uma coisa que a gente vai ter aqui, ó. 2 hidrogênios estão como reagentes. Então, 2 hidrogênios estão entrando nessa reação. Quantos hidrogênios estão saindo? 2. Então, o hidrogênio, por enquanto, está correto. Esse tipo de balanceamento, ele é chamado de balanceamento por tentativa. Tá? Então, o hidrogênio já está correto. Agora, olha quantos oxigênios estão saindo. Só tem esse. Tá? Não tem nenhum número aqui embaixo indicando que tem mais. Não, na fórmula do H2O só tem um oxigênio. Mas quantos estão entrando como reagente? 2. Então não pode entrar 2 e sair só 1. Então a gente vai acertar. Acertar como? Vamos colocar um valor aqui na frente, indicando que agora eu tenho 2 moléculas de H2O. Portanto, quantos oxigênios eu vou ter agora? 2. Entrou 2, saiu 2. Acertei o oxigênio. Agora, olha o que aconteceu com o hidrogênio. 2 vezes 2... 4 hidrogênios. Então saíram como produto 4 hidrogênios. Quantos entraram? 2. Como é que eu vou fazer 2 virar 4? Só multiplicar por 2. 2 vezes 2, 4 hidrogênios. Então agora eu estou indicando que eu tenho 2 moléculas de H2. Totalizando 4 hidrogênios. Então 4 hidrogênios, 4 hidrogênios. 2 oxigênios, 2 oxigênios. A reação está balanceada. Tá? Aqui na frente do oxigênio, como eu não coloquei número nenhum, eu estou indicando que eu tenho um O2. Mas se eu quiser colocar o 1 aqui na frente, eu posso. Tá? Não tem problema nenhum. Eu posso deixar indicado ou não colocar nada, porque eu já estou vendo o O2. Eu não preciso da indicação do 1 para saber que eu tenho uma molécula dessa. Tá certo? Então vamos fazer outro exemplo. Bom, aqui nós temos o NaOH, hidróxido de sódio, reagindo com HCl, o ácido clorídrico, formando NaCl, cloreto de sódio e água. Tá ok? Uma reação entre uma base e um ácido vai formar sempre um sal e água. A água, para facilitar o nosso raciocínio, eu posso deixar ela representada, só para facilitar o balanceamento, tá? Só para isso. Como HOH. Eu posso deixar representado assim.
só para facilitar o meu balanceamento, só, para facilitar o raciocínio, tá? Por quê? Porque aqui eu tenho o OH. Quantos OHs eu tenho? Só um, porque se tivesse mais do que um, tinha que estar entre parênteses e o valor fora do parênteses. Eu não tenho, então é porque eu só tenho um desse. Quantos OHs eu tenho aqui? Um também. Então, OH, entrou um, saiu um. E o H? H, eu tenho um. Professor, e por que o outro H o senhor não considerou? Porque eu já considerei ele no OH. Então, ele já foi usado. Tá? Eu já usei ele para o balanceamento. Agora eu estou pegando esse outro H que compõe a água. Um H e aqui, o meu H sozinho aqui. Um H. Então, entrou um, saiu um. H, entrou um OH, saiu um OH. Então, eles eu já acertei. Na, só tenho esse. Na, só tenho esse. Cl, eu tenho esse. Cl, eu tenho esse. 1 para 1. Então, essa reação já está balanceada. Ela já está balanceada. É só isso mesmo, não tenho que fazer nada nela. Porque ela já saiu balanceada. Ok? Agora, eu esqueço isso daqui. A minha reação é essa. Eu só fiz isso daqui de separar o H, OH, só para facilitar essa observação aqui. Porque senão eu teria que contar os hidrogênios dos dois com o hidrogênio que saiu da água. Nesse exemplo é fácil, mas tem alguns exemplos, algumas reações, que dá mais trabalho. Então é mais fácil fazer isso. Fazer, agrupar. OH, OH. H, H. Ok? Agora, eu posso deixar assim, ou se eu quiser, eu posso deixar, já que eu não tenho número nenhum na frente, é porque eu tenho um. Eu posso deixar um aqui. Tá certo? Eu, particularmente, quando eu vou resolver um problema que eu tenho que balancear uma reação, eu acabo deixando indicado o valor aqui na frente para, no decorrer do problema, eu olhar e saber que não, eu já balanceei a reação está balanceada, tá certinha. Tá? Para não acontecer de eu, de repente, esquecer de balancear a reação. Tá? Então, eu costumo deixar, mas não é necessário. Tá ok? Vamos fazer outro exemplo. Outro exemplo, NaOH, hidróxido de sódio, é uma base. H2SO4 é o ácido sulfúrico, é um ácido. Formou Na2SO4, que é um sal, sulfato de sódio, e água. Tá? Aqui eu vou fazer o balanceamento da seguinte forma. Lembra que a gente fez o H2O virar HOH? A gente separou ele? Então, olha o que acontece. HOH, eu tenho 1. OH aqui eu tenho 1. H2, o H aqui, eu tenho 2. Tá? Eu tenho aqui indicado 2. Mas quantos saíram na água? Um só. Ó, lembrando que o OH, esse H aqui que está junto com o O, a gente já fez. Um aqui, um aqui. O hidrogênio que está sozinho aqui. Com o hidrogênio aqui, eu tenho 2 entrando, mas quantos saíram? Um só. Tá? Então eu vou ter que ter quantos do HOH? 2. Então, H são 2, H eu tenho 2. Só que olha o que aconteceu com o OH agora. Lembrando que é balanceamento por tentativa. Olha o OH, quantos eu tenho agora? 2. Quantos eu tenho entrando como reagente? Agora eu tenho um só. Então vamos arrumar. Quantos eu tenho agora do OH? 2. Então, 2 OHs, 2 OHs. Lembrando que aqui a gente está falando da água. Depois o valor que eu achar aqui, eu vou pôr para água. Ok? Quantos hidrogênios? 2 aqui. Quantos hidrogênios? 2 aqui. Então, por enquanto, o OH e o H do ácido já estão corretos. Agora vamos pegar
o Na. Quantos Nas eu tenho agora? Eu tinha um só, mas agora eu tenho dois desses, dois OHs. Então, 2 NAs. Quantos saíram como produto? 2. Então, o Na está correto. 2 entraram na reação, 2 saíram na reação. O que sobrou agora? Agora sobrou esse SO4. Tá? Eu poderia fazer só o S separado e só o O separado. Tá? Mas a gente consegue, como esse grupo ficou mantido igual, SO4, e aqui também é SO4, o grupo está mantido, eu posso balancear assim, pegando o grupo, indicando a quantidade. Quantos SO4 eu tenho aqui? Só um, porque se eu tivesse mais do que um, tinha que estar entre parênteses e a quantidade lá de fora. Né? Então, na fórmula do H2SO4, eu tenho só esse SO4. Quantos SO4 saíram? Só esse. Então, entraram um e saiu um SO4. Então, a reação já está balanceada. Ok? Então, aqui na frente, como eu não tenho nada, eu posso pôr 1. Aqui na frente, eu posso pôr 1. E aqui na frente da água, lembra que a gente fez o H separado para facilitar o raciocínio? Eu não fiz 2, então eu vou pôr esse 2 aqui na frente. E agora essa parte aqui eu esqueço, isso aqui eu esqueço. A minha reação é essa daqui. Então, 2 de NaOH reagem com 1 de H2SO4, formando 1 de Na2SO4 e 2 de água, H2O. A reação está balanceada. Tá ok? Eu poderia ter feito um oxigênio aqui com mais 4 aqui, mas olha como ia acabar dificultando, a gente ia perder mais tempo. Tá? Então é mais fácil fazer assim. Pelo menos eu acredito que seja mais fácil assim. Tá? Mas poderia ter sido feito elemento químico por elemento químico. Tá certo? Vamos para outro exemplo para ir facilitando esse raciocínio nosso. Quanto mais a gente exercita, mais fácil fica. Outro exemplo. CaOH2. Então eu tenho o hidróxido de cálcio reagindo com HCl, ácido clorídrico, formando CaCl2, que é o cloreto de cálcio, e água. Ok? Eu tenho essa reação. A gente vai analisar ela e balancear. Aqui não formou água? Então vamos deixar a água indicada assim, ó, HOH. Só para facilitar o raciocínio igual a gente fez no outro. Porque olha aqui, ó, OH. OH. Quantos OHs entraram? Tá vendo que agora aqui eu tenho 2, que faz parte da fórmula, CaOH2. Então eu tenho 2 OHs nessa estrutura. Quantos OHs saíram? Um só. Então eu vou ter que ter 2. Então eu vou ter 2 de HOH, H2O. Então saíram 2 OHs, entraram 2. Acertei a quantidade de OH. Agora vamos acertar o do hidrogênio. Do hidrogênio que está sozinho. Do hidrogênio que está sozinho. Porque o OH a gente já acertou. Agora só o hidrogênio que está na frente. 2 hidrogênios saíram. Quantos hidrogênios entraram na reação? Um só. HCl, só tinha um. Então, eu sei que eu vou ter que multiplicar por 2. Por quê? Porque saíram 2 hidrogênios, entraram 2 hidrogênios. Eu acertei a quantidade. Tá ok? A quantidade de H tá certa. Então, já acertei o OH e já acertei o H. Bom, já que eu acertei aqui, vamos acertar o Cl que está junto com ele, formando o HCl. Quantos Cls eu tenho agora? Eu tinha um só, HCl, mas como agora eu falei que eu tenho 2 dessa daqui, do HCl, então 2 Cl também. Tá? O 2 está multiplicando tanto o H quanto o Cl. 2 Cls, quantos saíram? Aqui, 2 Cl. Então o Cl está certo.
ok? Só faltou avaliar agora o cálcio. O cálcio só tenho esse entrando na reação. O Ca, o CA eu só tenho esse também. Então, 1 e 1. Então, vamos verificar. CA1, 1. OH2, OH2. O H2, H2. Cl2, Cl2. Então, a gente acertou o balanceamento dessa reação. E só foi preciso colocar esse coeficiente aqui na frente do HCl. E as quantidades de átomos que entraram na reação ficaram iguais às quantidades que saíram na reação. E aí a mesma coisa que eu falei no exercício no exemplo anterior. Aqui na frente, como eu não precisei pôr número nenhum, eu posso deixar indicado como 1. Aqui foi 2, que a gente viu no balanceamento. Aqui não tem nada, eu posso deixar indicado 1. Agora, e aqui? Lembra, ó, HOH, o valor que deu aqui é o valor da água. Ok? E isso aqui eu não vou precisar mais. A minha reação é esta. Isso aqui a gente só fez para facilitar o balanceamento. Só. Isso aqui eu apago, porque eu não vou precisar dele mais. Tá ok? A reação está balanceada. Eu precisei de 1 de CaOH2, 2 de HCl, formando 1 de CaCl2 e 2 de H2O. Essas são as quantidades que eu vou ter nessa reação. Vamos fazer outro exemplo. Bom, CaOH2, igual ao exercício anterior, é uma base, hidróxido de cálcio. O mais reagindo com H3PO4, ácido fosfórico, formando Ca3PO4, 2. Então eu tenho 2 desse grupo PO4. Esse grupo eu tenho 2. Formando H2O. Lembra que eu falei que fica mais fácil para balancear se a gente levar em consideração manter os grupos que se repetem no início, como reagente, como produto, eu manter eles. Fica mais fácil do que eu querer analisar os elementos separados. Dá mais trabalho. Dá para fazer? Dá. Mas eu acredito que dá mais trabalho. Tá? Então o que a gente vai fazer? Separar o H2O como HOH. E depois o valor que eu achar aqui para ele é o valor da água. Eu repito lá e aí eu apago isso aqui. Então vamos lá. H, eu tenho 3. Ó, lembrando que aqui eu tenho o H e o OH. Separei eles nesse grupinho. Então eu estou falando só do H, não do OH. H, quantos eu tenho? 3. Quantos Hs entraram aqui? Ou saíram como produto? Um só. Professor, e aquele outro? Lembra? OH, OH. Deixa ele, esquece ele. Vamos falar só do H agora. Entrou 3 como reagente, saiu um só. Então, significa que eu vou ter que ter 3 desse daqui. Então, quantos Hs eu tenho agora? 3. Então, saíram 3, entraram 3. Então, tá. Agora, quantos OHs saíram? Eu tinha só esse, agora eu tenho quantos? 3. 3 OHs. Quantos OHs entraram na minha reação? 2. Tá? Aí você vai falar, professor, como que eu vou fazer 2 virar 6? Ou virar 3? 2 virar 3. Bom, se aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 3, lembrando que isso daqui é um balanceamento por tentativa. Então, vamos pegar, já que aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 3, vamos multiplicar os dois. 3 vezes 2, 6. E agora vamos corrigir aqui. 3 vezes 2 vai dar 6. Quantos Hs eu tenho aqui? 6. E quantos OHs? Também 6. Professor, por que o senhor fez isso? Ué, a gente não tinha achado 3 de OH e 3 de H? Só que aqui no meu reagente eu tenho 2.
E eu não quero trabalhar com fração, eu quero trabalhar com números inteiros, fica mais fácil. Então como é que eu vou fazer? Se aqui eu tenho 2, mas lá eu tenho 3. Ué, vamos pegar e multiplicar eles. 3 vezes 2 deu 6. Agora vamos tentar acertar assim. Lembrando que é um método de tentativa e erro. A gente vai tentando até acertar. Ok? Então, agora eu tenho 6 OHs e 6 H+. Só que olha quantos Hs eu tinha na minha reação. Só 3. Agora eu tenho que ter 6. Então vamos multiplicar por 2. 3 vezes 2, 6 Hs. Aqui, ó. 6 Hs. Então, por enquanto tá certo. Quantos OHs eu tenho aqui? 6 também. Então eu tenho 6 Hs, 6 Hs. 6 OHs. Quantos OHs eu tenho agora? 2. Não tem que virar 6? Então agora eu multiplico por 3. 3 vezes 2, 6. Então entraram 6 OHs, saíram 6. Saíram 6 Hs, entraram 6 Hs. Então, o H e o OH eu já arrumei. Agora vamos ver o restante. Pegar o cálcio. Eu tinha um só, aqui na fórmula. Agora eu tenho quantos? 3 vezes 1, 3. Quantos saíram? 3. Então, entrou 3Ca, saíram como produto 3Cas. O Ca, que é o cálcio, eu já arrumei também. Agora vamos olhar esse grupo PO4. PO4. Quantos eu tenho aqui saindo na reação? 2. Olha o meu grupo PO4. Quantos eu tenho entrando na minha reação? 2. Então entraram 2 PO4 e saíram 2 PO4. A reação está balanceada. Lembrando que o HOH eu tenho 6. Tá? Por quê? Aqui, ó, HOH, H2O. Isso aqui eu apago agora. E já tenho o meu coeficiente da água. Aqui, como eu não fiz nada na frente dele, tá? Não pus valor nenhum, eu posso deixar indicado como 1. Ou não colocar número nenhum, porque eu já vou estar vendo que eu tenho um desse. Tá ok? Então é o que eu falei, quanto mais a gente exercitar fazer o balanceamento de uma reação, mais fácil fica. Quando é possível manter o grupo, como eu fiz com OH, como eu fiz com PO4, tá? É mais fácil. Senão, eu vou ter que avaliar um elemento por elemento. Tá ok? Dá um pouquinho mais de trabalho, mas o método é o mesmo. Bom, vamos fazer mais um exemplo. Aqui, se você reparar, na outra reação, eu tinha ácido reagindo com base. Então, sempre ia formar água. Né? E aí eu acabava separando o H, OH, porque eu tinha os grupos, né, OH, que ficava mais fácil o balanceamento. Aqui, nesse caso, eu não tenho isso. Você pode olhar, eu não tenho um OH aqui, tá, para fazer esse grupinho, para ficar mais fácil. Então aqui eu vou avaliar elemento por elemento. Então vamos ver como é que funciona isso. Bom, C é carbono, H hidrogênio, O oxigênio. Então eu tenho C2H6O reagindo com O2, formando CO2 mais água. Ok? Quantos carbonos eu tenho como reagente? Tá? Eu olho todos os meus reagentes. No caso aqui eu tenho 2. Eu tenho que olhar os 2. Tudo que vier antes da seta. Tá? Tudo que vier antes da seta são os meus reagentes. Eu tenho que olhar o átomo que eu estiver avaliando, analisando, para todos os reagentes. Carbono só tem aqui. Quantos eu tenho? 2. Então, entraram 2 carbonos. Quantos carbonos saíram como produto? Tenho também que olhar os meus 2 produtos que eu tenho aqui. Eu tenho este produto, CO2, e tenho a água. Carbono eu só tenho nesse. Então entraram 2, saiu um só.
Esse 2 é do oxigênio. Não está entre parênteses para aplicar distributiva. Então, o 2 pertence só ao oxigênio. Então, o carbono, eu só tenho esse. Se entrou 2, tem que sair 2. Se só tem 1, 2 vezes 1, 2 carbonos. Ok? Uma regrinha quando acontece assim. Deixa o oxigênio para depois. Vamos avaliar primeiro os outros elementos. Deixa o oxigênio para resolver por último. Bom, o carbono já foi. O que sobrou? O hidrogênio. Então vamos olhar o hidrogênio. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? 6, já que eu não tenho nenhum número aqui na frente para multiplicar. Então só tenho este, 6 hidrogênios. Hidrogênio no produto, só tem aqui. Quantos? 2. Bom, se entrou 6, tem que sair 6. Que número que eu multiplico por 2 para virar 6? 3. 3 vezes 2, 6 hidrogênios. Entraram 6 na reação, saíram 6 na minha reação. Então eu já acertei o carbono, acertei o hidrogênio. Tenho mais alguma coisa para acertar? Só o oxigênio. Então vamos para ele. Quantos oxigênios eu tenho no CO2? No total? Bom, 2 vezes 2, 4 oxigênios. Então aqui eu tenho 4. E aqui no oxigênio, eu tenho só esse, né? Mas são 3 moléculas dessa. Então 3 vezes 1, 3. Aqui eu só tinha 1, né, na fórmula do H2O, mas eu tenho 3 delas. Então, 3 oxigênios. Bom, então saiu 4 do CO2 e saiu 3 oxigênios daqui. Então, 4 oxigênios nessa estrutura e mais 3 nessa. Então, no total, saiu quantos oxigênios? 4 com mais 3, 7 oxigênios. Ok? Quantos oxigênios entraram? 2. Se entrou 2 e saiu 7, eu vou fazer o que aqui? Que número que eu vou multiplicar aqui na frente do O2? Só que lembrando, não são só os dois, tem que olhar o outro reagente também, senão você cai em erro. Então eu tenho 2 aqui e mais quantos aqui? Um só. Então eu tenho 3. Mas essa estrutura eu já arrumei ela, lembra que eu fui fazendo balanceamento? Então nela eu não vou mexer agora. Vamos mexer só no oxigênio. Então, 1 aqui, 2 aqui. Tenho 3, mas saiu 7. Bom, 1 aqui. Que número que eu tenho que multiplicar o 2 para dar 6? Por que 6, professor? Porque 6 e esse que está aqui, 7. Entraram 7, saíram 7. Então eu já tenho 1 aqui. Quantos faltam? Faltam 6. Que número que eu multiplico 2 para dar 6? 3. Então vamos ver se está tudo balanceado? 2 carbonos, 2 vezes 1, 2 carbonos. 6 hidrogênios, 3 vezes 2, 6 hidrogênios. Oxigênio, eu tenho 1 aqui, e 3 vezes 2, 6 aqui. Então quantos oxigênios entraram na minha reação? 7. Vamos ver quantos saíram. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. 4 com 3, 7. Então entraram 7, saíram 7. A reação está balanceada. Viu por que eu acabo optando nas reações anteriores de avaliar o grupo quando é possível? Separar a água em HOH, pegar o PO4, né? Porque fica mais rápido e mais fácil de analisar, porque senão eu vou ter que ir olhando um por um, igual a gente fez agora. Tá certo?